Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Senhor que é o soberano do universo, é através do sangue e dos méritos do seu Filho unigênito Jesus Cristo, que está sentado à direita da majestade, que nós nos dirigimos ao Senhor com confiança, porque através da sua carne, da sua morte, nós temos acesso direto ao Senhor, ao nosso Criador. Agradecemos muito porque o Senhor nos aceitou como filhos por adoção. Agradecemos ao Pai por fazer parte da sua família, a família celestial, por termos sido resgatados pelo sangue de Jesus. E isso nos dá muita alegria. Nós queremos dizer-lhe ao Pai que estamos ainda aqui, nesta terra, porque temos um propósito. O Senhor nos colocou aqui com um propósito muito definido, que é iluminar a vida dos outros. Ser pessoas que dão gosto e sabor à vida dos outros. Precisamos muito, muito de ser fortalecidos e para isso precisamos do seu Espírito. Conceda-nos a alegria de sermos chamados filhos de Deus, mas também o poder e a coragem e o tato e a sabedoria para podermos falar ou calar conforme for a sua vontade. Que o Senhor nos permita ter a nossa consciência cada vez mais sensível para perceber a voz do seu Espírito e nos deixarmos conduzir. Cuide das nossas dificuldades, Pai. Limpa-nos de todo o pecado e seja o nosso Mestre nesta hora, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos continuar a leitura e estamos no na página 9 do documento A Divindade na Revelação. Quem foi justificado pelo sacrifício de Jesus perante o universo? Pai, 1, Filho, 1. O mais 1 igual a 2, ou 3. Diz-nos em Patriarcas e Profetas, capítulo 4, a sua morte resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente pelo homem para exercerem a abnegação e um espírito de sacrifício. Portanto, esta citação é mesmo muito importante. A sua morte, a morte de Cristo, resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente pelo homem para exercer a abnegação e um espírito de sacrifício. Havia Satanás revelado o seu verdadeiro caráter de mentiroso e assassino. Viu-se que o mesmo espírito com que governara os filhos dos homens que estiveram sob o seu poder, ele teria manifestado se lhe fora permitido governar os seres do céu. Unicamente o universo fiel unanimemente, o universo fiel uniu-se no engrandecimento da administração divina. Lúcifer tinha acusado Deus, eu agora por acaso não tenho aqui a citação, mas tinha acusado Deus de que ele só queria que o adorassem, só queria receber adoração, louvor por parte dos seres criados, e ele não estava disposto a fazer nada por eles. Tinha havido essa acusação. E então, aqui, acabamos de ver que o sacrifício de Jesus não é, resolveu a questão de pai e filho demonstrarem amor suficiente e exercerem abnegação e um espírito de sacrifício. Por acaso, eu vou procurar essa citação para colocar aqui, porque ela faz falta aqui. Não vai ser fácil eu consegui-la. Quantas pessoas na divindade sentiram amor e compaixão pela raça? Vamos fazer contas. Pai 1, Filho 1, 1 mais 1 igual a 2. Como esta conta persiste em todos os casos,
analisados, contrariando uma conta que tantas vezes me tentaram fazer crer de que é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Em todos estes exemplos que personalizam e individualizam a divindade, não há maneira de encontrar uma terceira pessoa que justifique a conta que por aí circula dos três personagens. Diz-nos também no Grande Conflito: e o sacrifício a que o amor infinito induziu o Pai e o Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos, demonstra ao universo todo, e nada menos que este plano de expiação teria bastado para fazer, que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Grande Conflito, capítulo 29. Portanto, este é um outro texto que também merece ser fixado por nós. O sacrifício a que o amor infinito induziu o Pai e o Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos. Uma outra citação também do Grande Conflito: perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol do homem. É chegada a hora em que Cristo ocupa a sua devida posição, sendo glorificado acima dos principados e potestades e sobre todo o nome que se nomeia. Quantos estiveram envolvidos no plano da salvação? A quantos da família divina tocou o sacrifício? 2 ou 3? Que cada um faça as contas. Na condição caída, Deus não mais se poderia comunicar com o ser humano. Mas no seu plano de redenção, o homem não ficaria sem comunicação com o trono celestial. Depois que foi elaborado o plano da salvação, Deus, segundo vimos, ainda poderia, pelo ministério do seu Filho e dos santos anjos, comunicar-se com os homens, através do abismo causado pelo pecado. Patriarcas e profetas. Na introdução, é assim, irmãos, no aplicativo não tem a introdução. Por isso é que está aqui a referência. Introdução, 5º parágrafo, página 19. O meu livro, que já é antigo, também não tem introdução. Mas é uma citação bastante importante. A introdução foi acrescentada ou não? Eu não sei se foi acrescentada, se foi tirada. Não te sei responder. Uma outra citação do Já Todas as Nações: os anjos de Deus estão sempre a ir da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério dos seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Isto faz lembrar aquela conversa do centurião, lembram-se? Quando ele vai ter com Jesus e lhe pede para ir curar o seu servo. E Jesus se encaminha. E o que é que ele lhe diz? Lembram-se? Não sou digno. Como? Não sou digno que tu vás para minha casa. Diga uma palavra somente. Mas somente uma palavra e ele curará. Ok, mas ele diz outra coisa que é importante para aqui, para esta citação. Porque ele justifica. Porque, vamos lá ver onde é que isso se encontra. Sabes de cor onde está a Denis? Obrigada, maravilha.
Então, aqui, exatamente, Mateus 8, a partir do versículo 5. O versículo 7 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois, o que eu quero é o versículo 9. Também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Por que é que ele diz isto? Porque ele sabia da autoridade da palavra. Porque ele sabia que haviam seres que estavam ao serviço de Cristo, da mesma forma que ele tinha criados ao seu serviço. Por isso Ellen White diz aqui: os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério dos seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Ou seja, aquele centurião conseguiu perceber que não era preciso Cristo ir, bastava que ele desse ordem a alguém. Percebem? Amém. E a sua palavra, tal como a dele, por isso é que ele diz: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai. Ou seja, ele estava a dizer a Jesus: da mesma forma que eu tenho subordinados, que eu dou uma ordem e eles cumprem, se tu deres uma ordem, alguém vai cumprir. Amém. Então, eu estava assim até pensando. Jesus, quando esteve na Terra, ele antes dele, quando ele ainda não foi glorificado, ele não tinha soprado nos apóstolos o seu espírito ainda, né? Agora, então ali entende que ele ele não estava fazendo a obra pelo o espírito dele, mas sim os espíritos dos anjos, então. É isso? Porque ele soprou nos apóstolos só depois quando ele foi glorificado, né? Não, aqui em João 20, ele fala que Jesus soprou sobre eles e ele não estava glorificado ainda. Ele não tinha subido depois do Pentecostes, quando ele voltou, ele não tinha soprado depois? Não, veja bem, aqui no capítulo. Pode ser que for, eu acho que é depois mesmo, porque aqui no capítulo 20 de João, no verso 22, ele diz assim: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sim, ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado, nesta altura, quando Ali, isso acontece. tá certo. Contudo, É, porque contudo, ele disse, Uhum. contudo, Pode continuar. Mateus 10 e Marcos, hum, acho que é Marcos, é mais claro, Marcos, diz que Jesus, deixem-me procurar aqui, uh, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para eles fazerem milagres também. Percebem? Portanto, os próprios discípulos, inclusivamente Judas, eles fizeram milagres. Eles expulsaram demónios, curaram pessoas. O que eu queria dizer assim, quando ele esteve aqui na Terra, antes de ser glorificado, ele estava mostrando a nós tudo quanto que nós humanos poderíamos fazer em seu nome, que teria o poder em fazer. É o que eu entendo assim.
E depois, então, quando ele foi glorificado, aí, né, ele voltou e aí ele soprou. Então, isso que é o outro consolador, que aí depois, aí ele, aquele, quando ele foi glorificado, despojou-se. Aí ele podia ser onipresente, onisciente, onipotente, que quando ele não, enquanto ele estava nessa natureza humana, ele estava, não, quando ainda não estava despojado, aí ele tinha que fazer tudo como um ser humano poderá, olhando para ele, fazendo como ele fez, poder fazer. Então, quando ele foi despojado, aí agora ele estava sendo onipresente e onipotente e onisciente. É isso que eu. A ser em todo lugar ao mesmo tempo. Ele podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, que antes, quando ele esteve na natureza aqui, ainda não despojado, ele não estava podendo ser ainda. Entendeu? Uhum. Porque aí, como ele é o nosso exemplo, então ele tinha que fazer nada a mais do que nós não podia fazer a mais, porque nós não iríamos fazer, porque ele estava somente mostrando tudo quanto nós podemos fazer com o poder dele. É isso que eu estou entendendo, porque depois, quando ele foi despojado, aí sim, pelo seu espírito, ele podia fazer como Deus faz, como um todo-poderoso, onisciente, onipotente, né? Coisas que nós humanos não podemos. Portanto, o que estás a dizer é que, portanto, até à glorificação de Jesus, não é? Até que ele subiu ao céu, ele fazia os milagres, mas era pela atuação dos anjos, é isso? Isso mesmo. É assim como uma pessoa não pode entrar no outra pessoa. Então, ele, depois que ele foi glorificado, agora ele pode soprar em todas as pessoas e fazer o que ele fez através de nós. Através de Uhum. nós, pelo Espírito dele, pode ser feito. E Uhum. Tem uma antes, ele, citação, como ele estava ainda não despojado, ele não, tem uma, ele estava mostrando. Uhum. Eu só queria tem dizer uma, assim, a dizer assim, aqui eu faço tudo que vocês podem fazer como seres humanos. E não faço além porque ainda não. Ele tinha que ser o nosso exemplo. Ele não poderia fazer coisas que nós humanos não poderíamos fazer como Deus. Então, como ele estava na nossa natureza humana, ele fez tudo como o ser humano é capaz através dele. Agora, quando ele estava, vamos supor, ele estava ali diante deles e não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quando ele foi despojado, aí sim, pelo seu Espírito Santo, ele pode entrar em nós. só um minutinho, Belinha. Aqui tem um detalhe em Mateus mesmo, capítulo 12. Jesus diz assim que se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando ele expulsava os demônios, era pelo poder do Espírito Santo. Aqui é interessante porque a gente percebe que, nesse caso do centurião, ele realmente fazia o ministério dos anjos, mas aqui dá a impressão, claro, que era através do Espírito Santo. Pois, exato. É uma luta de espíritos, não é? Exatamente. Entre o Espírito Santo e o espírito de demónios. Uhum. Não faz sentido realmente. Por isso é que, depois da sua morte e ressurreição, quando ele voltou e anda com os discípulos na terra, ele diz: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha só, quando os anjos teve que ir lá fazer o milagre no servo,
É porque ele estava na natureza humana ali no local. Ele não Sim, poderia, então. Agora, quando ele estava presente, o Espírito Santo que estava nele fazia. Então, dá para entender assim, porque ali estava a presença dele na humanidade. Agora, quando ele vai, quer dizer, ele deu ordem aos anjos ir lá, porque ele não poderia sair o Espírito dele e ir lá, o Espírito Santo. Claro uhum, que os anjos, eles obedecem porque ele como autoridade. sim, muito bem. Então, Ô, em Hebreus, Belinha, sim, Glorinha. eu achei interessante a continuação desse texto aí que você leu, do Desejado de Todas as Nações. A continuação dele aqui no livro fala assim, ó, tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos caídos filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança mão do trono de Deus. Aí fala assim, ó, e assim Cristo é o medianeiro da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Uhum. E então, Né? Será que era por isso que Jesus Cristo dizia aos seus discípulos homens de pouca fé? Porque sim, eles não conseguiam também, expulsar demónios e por aí fora? Porque não acreditavam que era o poder de Deus que lhes daria a capacidade de expulsar demónios? também, E eu acho que também eles tinham pecado não confessado, o eu deles, assim, de querer estar numa posição mais elevada. Sim, mas Jesus dizia homens de pouca fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, vocês diriam este monte passa daqui para ali e ele passaria. Sim. Uhum, pouca fé. uhum. Ok, muito bem. Vamos então para Hebreus 1:7. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Como se comunica então Deus com a humanidade logo depois da queda? Cristo e os anjos. Uma pessoa divina e os seus mensageiros angélicos. Não existe mais ninguém além do Salvador. Eu agora não tenho aqui aquela citação, não sei se alguém tomou nota dela, que diz que depois do pecado, Deus se comunicava somente com o homem através do Filho. Bom, não sei onde está. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 28:20. Estas palavras ele disse já depois de ter morrido, ressuscitado e antes mesmo de subir. Quando ele diz: eis que estou convosco, portanto ele já não estaria em carne. Segundo a revelação, Cristo é o único que se pode comunicar com o ser humano, como representante da divindade. Foi de forma invisível durante a história do povo de Deus no Velho Testamento, assim como os anjos que sempre estiveram presentes como representantes de Deus junto dos seres humanos, apesar de invisíveis. Durante o ministério terrestre do Salvador, ele foi visto por ter adquirido a forma humana, mas os anjos, que continuaram a ministrar tanto a Cristo como aos humanos, foi de forma não vista em espírito. Também Cristo, antes de encarnar, esteve presente em espírito.
Diz-nos no Desejado de Todas as Nações: impedido pela humanidade, Cristo não poderia em todos os lugares, falta aqui uma palavra, não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o sucessor na Terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito como onipresente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. João 16, 7. Esta pequenina frase aqui, como veem, foi adicionada por Ellen White no Manuscript Releases, volume 14, embora não seja visto por vós. Patriarcas e Profetas diz: os anjos prostraram-se aos pés do seu comandante e ofereceram-se para serem sacrifício para o homem. Mas a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Apenas aquele que criara o homem tinha poder para o redimir. Contudo, deveriam os anjos ter uma parte a desempenhar no plano da redenção. Cristo havia de fazer-se um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Hebreus 2:9. Tomando ele sobre si a natureza humana, a sua força não seria igual à deles, e deveriam eles ministrar-lhe, fortalecê-lo em seus sofrimentos e mitigar-lhes. Deveriam também ser espíritos ministradores enviados para ministrarem a favor daqueles que seriam herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. Eles guardariam os súditos da graça do poder dos anjos maus e das trevas arremessadas constantemente em redor deles por Satanás. Nós temos muito pouco hábito de pedir a Deus a proteção dos anjos. Não temos? Eu sempre, quando saio de carro, eu falo: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem os livres. Depois disso, comecei a ser mais... Nossa, eu tava com uma visão... falar nisso, hoje eu vou ser operada. Quero que ore por mim. Eu tava precisando, sabia? Aí eu falava: Senhor, para que eu não pare e ficar batendo nos carros e moto. Aí, depois disso, parou. Ok, muito bem. Mas realmente é alguma coisa que nós temos que ter talvez mais consciência, não é? De pedir a Deus, porque os anjos só obedecem às ordens de Deus, não é às nossas ordens. Nós não temos poder para dar ordens aos anjos, mas pedir a Irmã Deus. Beth, Sim, eu peço pela palavra, na palavra, como está escrito em Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e livre. Eu peço para mim dormir, porque muitas vezes eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, mesmo dentro de casa, pelo sistema aqui de onde eu vivo, como eu vivo. E então muitas vezes eu tenho medo de dormir e não acordar. Então, o que me faz conseguir dormir é a certeza que essa palavra vai se cumprir, porque eu creio nessa palavra. Então, isso faz parte do meu dia a dia, todo dia. Hoje o meu irmão vai viajar para Santa Catarina. Eu já, na madrugada, já pedi a Deus para enviar essa mesma promessa para que ele abençoe e proteja, né? Porque nós estamos num mundo onde as pessoas não compreendem como nós compreendemos o quanto é perigoso viver na Terra hoje, é. né? Enquanto as pessoas que já decidiram que estão do lado do outro lado, elas não têm mais anjo, nem têm mais o Espírito. Então, elas são perigosíssimas. Nós precisamos da proteção dos anjos, é constante, mesmo dentro de casa. Era só isso que eu queria falar.
Ok, muito bem. É um hábito que eu pessoalmente não tenho, mas vou começar a ter. Durante o seu ministério terrestre, Cristo fala-nos acerca de uma relação apenas com o seu Pai. Veja-se os Evangelhos, de onde são tirados alguns dos textos em análise. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. É Que curioso que ele diz página tu tá? É porque eu como entrei depois. Eu tô aqui procurando a página onde que tu tá, que estamos na página 10, já no fim da página 10. tá. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Quem deu tudo a Cristo? Quantas pessoas se conhecem mutuamente? 2 ou 3? Jesus diz 2. Eu não ouso dizer 3, porque estarei fazendo do meu Senhor mentiroso, não me tendo ele por inocente, como não terá a todo que tente desacreditar o que nos diz e ensina. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Quando Jesus diz que ninguém mais conhece o Pai e vice-versa, a palavra ninguém quererá dizer só mais um. Sendo assim, Pai 1, Filho 1, contas 1 mais 1 igual a 2 ou a 3. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 11. Vamos então às habituais contas, pois elas são imprescindíveis para se saber se são 2 ou 3 pessoas divinas. Pai 1, Filho 1, 1 mais 1 igual a 2. Não há maneira de dar 3. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Quantas pessoas divinas diz o Salvador fazerem parte da unidade divina? 2 ou 3? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. João 16, 1 a 3. Aqui está aquilo que nós dizemos muitas vezes, não é? E que Jesus vai dizer no final a muitos: não vos conheço. Porquê é que ele diz não vos conheço? Porque eles têm um espírito diferente. Têm outro espírito, não o de Cristo. Percebem? Por isso Jesus não os conhece. Eles não têm o mesmo espírito. Não têm o espírito dele. Têm espírito de um outro. Os que maltratam crentes e a expulsam da igreja é porque não conhecem o Pai e o Filho. Querem à viva força que conheçam outro. Mas como se não está revelado mais ninguém? Será que não estão cegos os que tal fazem? Vejam se estão ou não, que até pensam que estão a fazer um favor a Deus. Cegueira de Laodiceia. Pelo que o Senhor diz nesta afirmação, não há problema de não conhecer mais ninguém além de Deus e do seu Filho. Alguém quer fazer algum comentário? Aquelas nécias, as virgens nécias, vão bater e Jesus vai dizer, não vos conheço. Uhum. Exato. Vão querer entrar nas bodas do casamento do noivo, mas ele vai dizer, mas eu não vos conheço. Uhum. Porque houve tempo para elas obterem o Espírito de Cristo, não é? Que é o Espírito Santo nas vasilhas, né? Que é o óleo, né? Que representa o Espírito Santo, que era o Uhum. próprio Cristo. Que era Isso.
No sacrifício de Cristo, quantas pessoas divinas estiveram presentes? Isto agora é uma outra fase interessante. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. A sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse a sua glória irrompido da nuvem, e todo o espectador humano teria sido morto. Naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. Desejado de todas as nações, capítulo 78. A sua Helena, presença... Sim? desculpa interromper, minha querida, já estamos a passar tão à frente, mas o único versículo, perdão, a única passagem que eu encontro que tu tens falado que Cristo comunicava, ou Deus que comunicava com os homens através de Cristo, eu só encontro aqui, por meio de Cristo, está-se aberta a comunicação entre Deus e o homem. Não consegui encontrar mais nada. Mas diz mesmo depois do pecado. Pois, não consigo encontrar, ou foi tirado, ou é uma coisa que não chega lá. Pois, talvez. Ok. A sua presença do Pai não foi vista. Esteve presente em espírito, porque Deus é espírito. Foi assim que Jesus esteve presente junto ao seu povo antes do seu ministério terrestre. E é assim que ele está presente depois de ter ascendido ao Pai e ser glorificado. Está revelado que era o Pai e os anjos que estiveram presentes. Se há mais outra pessoa na divindade, então neste momento em que toda a natureza se calou para tributar ao Filho de Deus a sua reverência e pasmo pelo que estava acontecendo, não aparece então o outro suposto personagem para se fazer presente e manifestar sentimento de simpatia e amor para com o seu companheiro moribundo? Uma pergunta interessante. Vamos então fazer as habituais contas para que possa chegar a uma conclusão bem fundamentada. Na cruz, morrendo em sofrimento invisível, mas visível a todo o universo, o eterno Filho, junto ao sofredor e maltratado Salvador, o seu Pai eterno, um mais um igual a 2. Não será blasfémia dizer que existe outra pessoa na divindade? Esse ensino desvirtua a verdade, é embuste do engano e destrói a verdade sobre a quem devemos adorar. Nem ao menos neste momento único para todo o universo, ele é divisível. Agora, na recepção celestial, depois do seu sacrifício, chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Agora, fazendo aqui uma pausa, realmente, sendo o Espírito Consolador, não haveria melhor momento para ele estar ali consolando Cristo do que na hora do seu sacrifício. Não é? Porque é que o Bem Espírito colocado, Belinha. Porque é que o Espírito, se ele é o Consolador, porque é que não estava ali consolando Cristo? Na pior hora da sua vida? Porque ele só consola o ser humano. Paciência. Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Estava prestes a voltar para as cortes celestiais como divino vencedor, levando consigo os troféus da vitória. Antes da sua morte, declarara ao Pai: Eu acabei a obra que tu me encarregaste que fizesse. João 17,4. Depois da sua ressurreição, demorou-se na terra por algum tempo, a fim de que os discípulos ficassem familiarizados com ele no seu corpo ressurgido e glorificado. Agora estava pronto para as despedidas. Tornara autêntico o facto de que era um Salvador vivo. Os discípulos não necessitavam mais de relacioná-lo com o sepulcro. Fazer uma pausa aqui. Há uma igreja que tem prazer em apresentá-lo sempre crucificado. Não é? Podiam pensar nele como glorificado perante o universo celestial.
Desejar todas as nações, capítulo 87. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador, à sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, ele abriu o caminho e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Desejar todas as nações, capítulo 87. Já vimos que uma suposta terceira pessoa não esteve presente na sua agonia na terra. Será que ficou no céu? O Espírito que ele prometeu enviar da parte do Pai, que procede do Pai, e que enviaria em seu nome? Aliás, tudo tem a sua origem neste ser. Manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, no seu ministério por todos os seres caídos, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço uma onda de amor à grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência representando o caráter do grande doador, a lei da vida. É estranho porque Jesus, quando subiu ao céu, não é? Estavam todos os anjos lá e não sei, o Espírito Santo não aparece. Vamos então pesquisar para ver se afinal o estava esperando nessa magna recepção. E esta citação é longa, do Desejar de Todas as Nações, capítulo 87. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas enquanto música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes... Aqui vai dizer quem lá estava. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus. Os filhos de Deus são outros seres. Os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer o seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar o seu rei, mas ele os detém com um gesto: ainda não. Não pode receber a coroa da glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai. Mostra a fonte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos escravos. Aponta para os sinais do seu triunfo. Apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende. Este aqui não está muito bem. Em quem há alegria por cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo. Quando sobre a cruz soltara o brado está consumado, João 19:30, dirigira-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. E agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó Deus, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17:24. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Então, quer dizer, agora aqui vem-me um pensamento.
A justiça, como é? Que duas coisas que estão juntas, a justiça, o que é que se beijou? E a paz. A Então, justiça e a misericórdia. a justiça e a paz beijaram-se. Está no Salmo 85:10. Então parece que a justiça é da parte do pai, a paz é da parte do filho. Não é? Porque ele aqui pergunta: se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Ou seja, precisamos estar em Cristo, que é o amado. Efésios 1:6. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos, são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. Onde ele, Cristo, está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade encontraram-se. A justiça e a paz beijaram-se. É aqui uma mistura muito interessante. Salmo 85:10. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Naquela cena de alegria celestial, chega até nós na terra. Sim. Antes de continuares, há aqui uma coisa que devia ser mudada: o arco-íris. Porquê? Porque não é o arco-íris, é o arco da aliança. Íris é uma deusa. E eles mudaram o nome de arco da aliança para arco-íris. Tem que se tirar esse íris. Ok. Daquela cena de alegria celeste, chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. A família no céu e a família na terra são uma só. Para o nosso bem subiu o nosso Senhor. Para o nosso bem ele vive. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pelos vistos, nem neste momento está presente outro ser divino. Todos os que estiveram presentes no concílio celestial, a quando da acusação feita por Satanás a Cristo e a Deus, é o que está presente agora. Se antes ninguém mais da parte da divindade, agora ninguém mais. O Pai esperando o Filho e o Filho subindo até o Pai. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Realmente não faz referência nenhuma ao Espírito, não é? Já vimos que outra pessoa não estava junto à cruz, mas Jesus diz que sobe apenas para junto do seu Pai. Não diz para junto do Pai e de outro. Qual é o paradeiro da terceira pessoa da Trindade? É de realçar a maneira como Cristo se dirige a Deus. Pai, está consumado. Fiz, ó Deus, ó meu Deus, a tua vontade. Pai e Deus. Se Jesus é Deus, se estará dirigindo a outro Deus, como é que é? Não percebi. Só dois. Só o pai e o filho. Não, aqui diz Pai e Deus, porque ele diz: Pai, está consumado. Fiz,
ó meu Deus, a tua vontade. Portanto, ele chamou de Pai e Deus. Se Jesus é Deus, estará ele dirigindo-se a outro Deus? Não, é só ao Pai. Não é? Quando o Pai aceita o sacrifício do Salvador como todo suficiente, acontece um dos mais belos momentos que eu já li na Revelação. Na presença de todo o exército celestial e dos representantes dos mundos não caídos, os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Enquanto seres humanos criados pelo Criador, com sentimentos nobres, sabemos à nossa dimensão o que representa um beijo sentido ou um abraço apertado a um filho amado e talvez a um amigo. Com que emoção caiu o filho? Com que emoção caiu o Filho de Deus nos braços do seu amado Pai, depois de ter vencido em casa dos seus amigos? Que momento está registado para ser lembrado por toda a eternidade, por todos os seres, mas principalmente pelos remidos. Sabermos nós que somos indignos e que provocamos a separação do Pai e do Filho por causa dos nossos pecados? Este sentimento nos devia levar a cair de joelhos diante do Pai e do Filho, em gratidão, aceitando a verdade e só a verdade. Louvado seja o Altíssimo e o seu amado Filho, por tão grande amor oferecido ao pecador arrependido. Que momento, que emoção, que revelação! Então, nem aqui aparece o outro no grande momento de regozijo para todo o universo e para um abraço ao que vencera. Então, nem aqui aparece, isto é uma pergunta, nem aqui aparece o outro no grande momento de regozijo para todo o universo e para um abraço ao que vencera? Não sei, mas começa a ser preocupante para os defensores de uma trindade divina toda esta revelação. Eu acho que vamos ficar por aqui. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria só, Beninha, te falar, ontem nós falamos dos nomes que Jesus tem. Não sei se eu posso falar agora ou não, depois. Já fizeste o TPC? Eu fiz, só não sei se eu peguei todos. Eu peguei todos os que o que eu lembrei e que eu pesquisei, né? E como é que é? Então, Vais colocar isso no grupo? não, eu vou verbalizar aqui agora, como já está sendo gravado, daí vocês depois veem aí. Ele se apresenta como anjo do Senhor, como mensageiro guia, em Gênesis 16:7, Juízes 2:1, 2 Reis 1:3. Ele se apresenta como Miguel quando luta com o mal, Daniel 10:13, 12:1, Judas 9, Apocalipse 12:7. Ele se apresenta como Jesus, ser humano, enviado do Pai, em Mateus 1:1, João 17:3. Ele se apresenta como Consolador, que ele guia na verdade e convence do pecado e da justiça e do juízo, João 16:8. Ele se apresenta como Filho do Homem, quando ele vier em glória e majestade, Marcos 14:62. Ele se apresenta como o grande eu sou, quando ele se refere a eras eternas, João capítulo 8, verso 58. Ele se apresenta como filho unigênito, né, título de filiação única, gerado pelo Pai, João 3,16. Ele se apresenta como verbo, né, quando ele se refere à palavra, Apocalipse 19:13, João 1:1 e João 1:14. Ele se apresenta como Rei da Glória, e aqui é como Senhor, forte e poderoso também, Salmo 24:7-10. Ele se apresenta como Senhor, título, vamos dizer assim, de comando, Êxodo 6:3. Deus Todo-Poderoso, Êxodo 6:3 também. Depois ele aparece como Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Em alguns momentos a gente vê que também El Shaddai e coisa, mas ele se refere mais a Deus como título, né? Eu não sei se é o Pai isso, Adonai El Shaddai.
E aí, esses que eu pude perceber, Bolinha. Eu sei que de repente tem outros, mas é os que eu pude captar até agora. Advogado, A, a lista está advogado, aberta. Emanuel, advogado, Emanuel, isso, bem lembrado. advogado, mediador, sumo sacerdote, Já estou anotando aqui. uhum. Então, é isso aí, só para lembrar. Ok, muito bom. Eluim, Muito bem, oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, cada dia aprendendo, Senhor, cada dia refletindo e alicerçando cada vez mais a nossa fé, que é tão importante neste final de tempo. Senhor, nós aprendemos hoje que é importante nós compreendermos que existe um exército de anjos a quem o Senhor dá ordens a nosso respeito, para nos guardarem em todos os seus caminhos. E são eles que estão muitas vezes nos defendendo, e são eles que estão muitas vezes nos protegendo. E nós lhe pedimos, Pai, que uma vez que eles obedecem às suas ordens, que o Senhor envie eles para se colocarem ao nosso redor, agitando as suas asas, como diz em primeiros escritos, para expulsar muitas vezes as trevas com que o inimigo nos quer envolver. Conceda-nos, Pai, a alegria de sabermos que pertencemos à sua família, que ainda está aqui na terra, mas que dentro de pouco tempo se vai juntar à família celestial. Ansiamos a vinda de Jesus, Pai, honestamente. Ansiamos a vinda de Jesus. Ansiamos que o mal termine, que tudo isto acabe. O mundo está se autodestruindo. Está virando um caos. Mas o Senhor nos protege. O Senhor está conosco e permanecerá com aqueles que estiverem disponíveis para serem habitação do seu Espírito. Nós lhe agradecemos tudo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.